Bom dia, jovens. Tudo bem com vocês? Chegamos à nossa última lição, lição de número 13. A pergunta é: o homem é bom? É o título da nossa lição nesta manhã. E vai tratar sobre o último episódio, sobre o romantismo na vida das pessoas, né? E nós vimos já bastante coisa neste trimestre, muitas lições boas, muitas lições que trouxeram a realidade de Deus nas nossas vidas, aquilo que nós temos que entender, aquilo que Deus fez na vida de cada um de nós, e os valores que temos que ter com a palavra do Senhor, né? Então nós vimos muito ismos, a última lição, por exemplo, foi o racionalismo, nós vimos o pragmatismo, o paganismo, o materialismo, o individualismo, o velho humanismo, né? O hedonismo, gnosticismo, existencialismo, espiritualismo, ateísmo. Então nós vimos tudo isso nesse trimestre. Os ismos, a pessoa achando que ela pode resolver muita coisa e fazer muita coisa. E nessa última lição, nós vamos ver o final disso tudo e mostrar aos irmãos como nós temos que estar preparados para as coisas do mundo, para que o mundo nos ensina, para o que a faculdade tem passado da vida de cada um dos irmãos, ali nas aulas de filosofia, né? E as pessoas achando que é o centro das coisas, achando que pode decidir as coisas, esquecendo de um Deus que rege e governa todo o mundo. Então, nesta manhã, nós vamos aprender mais esse valor, a nossa última lição, né? E que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui nesta manhã, aprendendo mais da Tua palavra, aprendendo com o Senhor. Guarda-nos, ó Pai, para que possamos falar de Ti e aprender mais com o Senhor através da Tua palavra. Que o Senhor guarde a cada jovem, o Senhor ministre nos nossos corações e use a minha vida, Pai, como instrumento do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Vamos lá. O homem é bom? O que dá a confiar no coração e nos sentimentos como os valores máximos, né? É o título da nossa lição. E lá em Romanos 5, versículo 12, depois do 15 ao 19, vamos fazer a leitura desta palavra. E diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Né? Esta é a palavra que Paulo está ensinando aos romanos, ali na igreja em Roma, e mostrando que o homem estava caído, que o homem estava em pecado, que se não fosse a justificação de Cristo Jesus na vida de cada um de nós, nós por nós mesmos não teríamos condições de agradar a Deus. Então ele mostra aqui nessa passagem que Adão, lá em Gênesis, ele desobedeceu a uma ordem de Deus. Ele andava com Deus, ele caminhava com Deus, mas ele desobedeceu, desagradou a Deus, e Deus imputou a morte sobre a vida dele e sobre toda a sua geração. E nós somos gerações de Adão. Então, todos nós temos a morte imputada na vida de cada um de nós. Por isso nós sofremos, às vezes, quando algum ente querido nosso morre, algum amigo. Por quê? Porque nós não fomos criados, não fomos feitos para a morte. Mas isso foi imputado por Deus por causa do pecado do homem, por causa da transgressão do homem. Mas Cristo Jesus veio e fez a justificação ali na cruz
para a vida de cada um de nós e mostrou que o homem é carente de Deus, é dependente de Deus e é carente e dependente da sua graça. E Paulo vai discorrendo isso todo o livro de Romanos. É um livro muito precioso, um livro muito importante para a vida da gente, né? Que ele fala que nós temos que viver por fé, agradar a Deus e fazer as coisas de Deus. E no capítulo 3 ele até explana um pouquinho disso aí, por que nós precisamos dessa graça de Jesus Cristo. Porque ele fala assim, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, né? A garganta do homem fala mal, a boca do homem está cheia de maldade, seus pés são velozes para derramar sangue, né? Os caminhos sempre da destruição, desconhece o caminho da paz, não tem temor a Deus. Então Paulo mostra tudo isso àquelas pessoas, e ele vai e fala, olha, mas há um jeito, há um meio pelo qual nós podemos deixar tudo isso para trás. É viver e ser gratos pelo dom gratuito de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. E Paulo vai colocando isso nas nossas vidas e na vida dos homens. E é o que nós vamos aprender nessa lição, que nós somos totalmente carentes e dependentes da graça de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos entregar nossa vida dia após dia, através da cruz de Cristo, nas mãos do Senhor, e fazer a tua vontade, fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que vai fazer crescer Cristo Jesus em nossos corações e na vida da humanidade, nos nossos dias, não é? A introdução diz assim, né, que está na revista de vocês, o homem é bom? Aí ele coloca assim, um pouco de humor, diria que há uns melhores que os outros, há os amigos, os muito amigos e os amigos da onça. Mas a Bíblia radicaliza, não há um justo, nenhum sequer, como nós vemos aqui em Romanos 3, versículo 10, né? Paulo descreve isso e fala, né? Todos os homens são pecadores. Então, não vá buscar em pessoas, não vai buscar em alguém alguma razão, alguma coisa que traz um alento à sua vida, mas somente através da palavra de Cristo Jesus, né? O ser humano coloca-se no centro da realidade e empreender grandes realizações, tendo a si mesmo como referência. Não são coisas novas, mas o homem continua seguindo o seu coração, fazendo aquilo que ele tem vontade, o seu anseio, né? Uma das correntes de pensamento que se caracterizou por eleger o sentimento humano como bem maior foi o romantismo. Vamos apresentá-lo como um movimento que dava prioridade aos sentimentos acima de todos os valores, acima da própria razão. O centro da visão de mundo romântico é o sujeito, o eu. Quer dizer, eu posso, eu faço, eu concluo, né? Como nós vimos na lição passada, né? O racionalismo das pessoas, né? Tudo que é racional, tudo que só pode ser explicado, é isso que importa. E nós vamos ver aqui que o racionalismo vinha afirmando a razão como o único meio para o conhecimento da realidade, o que não se demonstra racionalmente, não existe. Porém, porque o ser humano não é apenas razão, o racionalismo não conseguiu atender nossos anseios mais profundos. Então, fracassou e abriu portas para o romantismo, não é? Uma nova ideologia, um novo método de pensar, uma nova coisa para os seres humanos. Olha, você pode, você é capaz. Então, você mesmo descobre as coisas. E Paulo vem mostrando isso ali que nós vimos lá em Romanos, né? Ele mostra que o homem por si só, ele cai em tentação, ele desagrada a Deus, ele não obedece a Deus. Mas o romantismo vem trazendo uma roupagem diferente, mas para coisas velhas, para sentimentos velhos, para as pessoas que, infelizmente, não têm Deus em seu coração e que não aceitam a palavra de Deus como regra de fé e prática para a sua vida, diferente de nós, que obedecemos a palavra e nos orientamos totalmente pela palavra. Mas nós vamos ver um pensador desta época, né? E na revista de vocês diz assim, um dos nomes de maior destaque ligados ao romantismo é o do pensador suíço, Jean-Jacques Rousseau. Né? Ele viveu de 1712 a 1778. Sua contribuição para o próprio iluminismo foi notável, mas depois ele deu outro rumo aos seus pensamentos. Quer dizer, eles viviam numa época de pensadores e eles tinham
reuniões e sempre mudava o seu jeito de pensar. Eu quero falar um pouquinho sobre a vida dele, sobre o pensamento dele aqui neste ponto, para nós entendermos o que acontece na vida do ser humano sozinho e na vida que nós temos que ter com Deus, na presença dele em todo o tempo, mais a seguir. E diz assim, Jean-Jacques Rousseau não conheceu a mãe, pois ela morreu de infecção puerperal, né, logo 9 dias depois do seu parto. Acontecimento que seria por ele descrito como primeiro das minhas desventuras. Ele foi criado pelo seu pai, Isaac Rousseau, um relojoeiro, que era calvinista, cujo avô fora um hugonote, fugido da França, né? E aos 10 anos teve que afastar-se do pai, mas continuaram mantendo o contato. Então era uma época muito difícil na França, a Revolução Francesa, todas as mudanças do mundo, todos os pensadores que viviam naquela época, as pessoas fugiam e se contradiziam, né? E ele até foi morar na casa de um pastor, como diz a sua biografia, não é? Mas depois de um tempo ele fugiu. Ele fugiu, foi seguir seus próprios caminhos, não é? E para Rousseau, a liberdade natural caracteriza-se por ações tomadas pelo indivíduo como objetivo de satisfazer seus instintos, isto é, com o objetivo de satisfazer suas necessidades. O homem, nesse estado de natureza, desconsidera as consequências de suas ações para com os demais, ou seja, não tem a vontade e nem a obrigação de manter o vínculo das relações sociais. Outra característica de sua total liberdade, desde que tenha forças para colocá-la em prática, não é? Ele coloca assim, obtendo as satisfações de suas necessidades, moldando a natureza. Olha o que ele disse, o homem realmente livre faz tudo o que lhe agrada e convém. Basta apenas deter os meios e adquirir força suficiente para realizar os seus desejos. Olha que interessante, né? Então ele fala que o homem teria que ser totalmente livre. Não existe Deus, não existe nada que governe a vida dele. Ele mesmo, ele por si só faz todas as coisas. Ele por si só consegue realizar todas as coisas. Para ele, as instituições educativas tradicionais corrompem o homem e tiram-lhe a liberdade. Para a criação de um novo homem e de uma nova sociedade, seria preciso educar a criança de acordo com a natureza, desenvolvendo progressivamente seus sentidos e a razão com vistas à liberdade e à capacidade de julgar. Quer dizer, cada um ia viver à sua maneira, viver solitário, tendo o seu próprio mundo, os seus próprios pensamentos, o seu próprio modo de viver. Era assim que ele queria, uma sociedade individualista, né? Para ressaltar que, para Rousseau, o homem se completa com a natureza. Portanto, não é um estado a ser superado, né? Como Locke e Hobbes também, que eram outros pensadores, acreditavam. Rousseau, em um discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre o homem, ele afirma que a maioria dos nossos males e obra nossa os teríamos evitado quase todos conservando a maneira de viver simples, uniforme e solitária, que nos era prescrita pela natureza, né? Então, Rousseau, ele tinha esse pensamento, essa coisa individualista, como nós já estudamos lá atrás, e ele colocou um pouco que fala do romantismo, né? Ele colocou assim, que as pessoas poderiam ser livre dos seus pensamentos, então ela conseguiria algo mais, algo melhor. E é o que nós não vemos a palavra de Deus dizer, né? Totalmente ao contrário. A palavra de Deus fala que nós somos totalmente carentes e dependentes da graça, como nós vimos no texto que nós lemos, né? E a revista de vocês fala assim, as ideias do romantismo. Olha só, em vez de ver a natureza como uma vasta máquina, os românticos havia como um organismo vivo. O Deus que imaginavam está na natureza e em nós mesmos. Rejeitavam o Deus da Bíblia, não é, né? Que é tanto imanente e transcendente e que é presente em todo o universo. Eles rejeitam tudo isso em favor de um novo panteísmo, né? Se Deus é tudo, mas não existe além da criação.
um Deus limitado, um Deus pequeno, um Deus egoísta, um Deus que está no centro da pessoa, né? Ele diz mais, a natureza, esse organismo vivo, seria explicado em termos de uma força vital, que anima tanto o universo inteiro como o ser humano, que serviu de base para uma nova religião secular. Aí a revista de vocês diz assim, vivemos depois da queda, e a natureza não é a esfera da harmonia que os românticos idealizavam. Não é boa, como ensinou Rousseau. O romantismo cultivava a subjetividade, a experiência pessoal, a irracionalidade, né, das pessoas. Incentivava a introspeção e a atenção da vida interior, o eu, o que está no meu coração. A emoção era vista como essência da nossa condição. Exaltava o individual acima dos sistemas pessoais e abstratos. Então, em lugar de seguir regras externas, o romantismo interiorizou a vida moral. Vale o que cada um determina para si. Isso inspira a mais grosseira do egoísmo de cada um, né? Então, ela trabalha muito assim, o que eu sou, o que eu posso fazer, aonde eu posso chegar, é o que eu quero, o que me traz alegria. Então, eram essas ideias que o romantismo trazia para a vida de cada pessoa naquele momento, né? E os respingos atuais do romantismo que nós vemos nos nossos dias, nos dias que estamos vivendo. O romantismo acabou também perdendo espaço, mas algumas das suas ideias ainda assombram por aí. Homens e mulheres se divorciam. Por quê? Sentiram em seu coração a necessidade de maior amor, né? Quer dizer, de um amor maior. Aquela coisa assim, o que eu estou sentindo? Eu acho que eu não gosto mais. Então, trata as coisas como objeto e como momento, e não como algo sólido, algo que está na palavra de Deus, algo que é para uma vida inteira, como o casamento. São defensores do aborto e da eutanásia. Quer dizer, morrer, perder a vida, temos que pensar, porque eu tenho que pensar no eu, né? Eu tenho que pensar naquilo que não vai me dar trabalho. Eu quero seguir a minha vida. Eu não posso ter tropeços e coisas atrapalhando minhas ideias. E outra ideia do romântico, ainda muito presente, é o que identifica a deidade como uma força. Esse conceito foi popularizado no cinema, nos filmes Star Wars e Avatar. Não sei quantos de vocês assistiram, né? Já viram esses filmes? Eu assisti eles, né? Que trata sobre a força. Não é uma entidade ética, porque ela mesma tem um lado positivo e o lado negativo, que não deve ser entendidos como bom ou mal. Quer dizer, não existe o ruim, né? Existe aquela coisa da força, a força que emana. Vamos nos juntar e nós podemos transformar, aquela coisa de buscar dentro de você a realização, a busca individual, né? E no outro ponto aí diz aí, a busca individual da felicidade e da realização resulta em se ver como um parâmetro e a emoção como essência de uma nova condição. Vivemos na época da tirania da felicidade e da busca obrigatória da realização pessoal, né? Então, esta era a ideia do romantismo, esta é a ideia de muitas pessoas nos dias de hoje, ainda mais com essa pandemia, com tudo que está acontecendo, as pessoas têm se fechado, têm se guardado dentro da sua casa e pensado em si mesmo, e nas suas coisas, em como eu vou viver, não se preocupando mais com o indivíduo ao seu lado, não se preocupando mais com a palavra de Deus e até se afastando desta palavra, né? Quando deveria buscá-la cada vez mais para a orientação da sua vida, né? Então é isso que o romantismo tem deixado para a vida de cada um de nós. E nós vamos ver no ponto 2, as ideias de Deus. Quem somos? Qual é a nossa verdadeira condição? Aí a revista de vocês traz assim, fomos criados à imagem de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Mas nossa história sofreu duro baque. Conforme a Confissão de Fé de Westminster diz assim, nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comerem o fruto proibido, né? Como nós vemos lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, que é a nossa referência, que diz assim,
Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quer dizer, que nós somos criados com inteligência, com capacidade de fazer as coisas, de realizar coisas, de cuidar de coisas. E Deus deu ao homem esse domínio sobre as coisas. Mas, infelizmente, essa imagem foi corrompida em Adão. Os efeitos danosos do pecado, de tudo que ele fez na vida de cada um de nós, trouxe para todo o coletivo e afetou toda a humanidade. Como nós vemos ali em Gênesis 3, de 6 a 8, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da sua presença, do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Não é? Então aí mostra a queda do homem, mostra a corrupção do homem, mostra que o homem que era livre, que era capaz de decidir coisas, de fazer coisas conforme Deus colocou, já estava no estado de pecado, já estava no estado que ele já sabia a sua condição, que ele era inferior a Deus, que ele estava em pecado. Gênesis 6:5 diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. E aí Deus, a palavra diz assim, ele se arrepende da sua criação, né? Não se arrepende da maneira, fala assim, o que eu fiz? Mas ele vê que a liberdade que ele deu ao homem não foi boa e foi imputada a morte a cada um de nós, por causa da nossa transgressão. E com essas palavras aprendemos o perigo de se confiar no coração e nos sentimentos como a referência máxima das nossas experiências. Jeremias questionou, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O homem é bom? Serve a referência para si mesmo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Está lá em Jó 14:4. O resultado é o que vemos em nossa sociedade. Abre aspas, conforme a nossa confissão diz assim, desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, incapazes e adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, e que procede de todas as transgressões atuais. Quer dizer, o homem veio pecando, e como Paulo vem mostrando ali em Romanos, que se não fosse pela graça de Cristo Jesus, nós estávamos acabados, nós estávamos derrotados, estávamos entregues à imundícia, né? Como Jó coloca. Nenhum homem sem Deus consegue fazer alguma coisa boa, consegue fazer algo que agrade e santifique o nome do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado e nos apropriarmos das ideias de Jesus e de Deus para a vida de cada um de nós. O que Deus quer para a minha vida? O que eu tenho que fazer para agradar ao Senhor? Não a homens, não a minha própria condição, mas a condição de Deus, aquilo que Ele quer de cada um de nós. A saída segundo Deus. Essa corrupção da natureza persiste durante esta vida, naqueles que são regenerados. Quer dizer, você é pecador, você ainda tem momentos de angústia, de dor, que você pode sentir fraqueza. A sua fé pode estar abalada, pequena demais, você pode não estar exercitando a palavra de Deus em sua vida, não é? Mas aí nós temos que ver a palavra de Deus, que diz assim, ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, de 8 a 10, né? Esta palavra que o apóstolo vai colocando para as pessoas. Nós somos pecadores, nós somos falhos. E qual é a nossa saída? É buscar o perdão de Deus,
é buscar a palavra do Senhor, é viver fiel a ela, é viver em conformidade a ela. Mas mesmo assim, nós somos homens caídos, que precisamos da graça e do poder de Cristo em nossa vida. A saída para o ser humano não consiste em negar o que Deus revela sobre a sua condição, mas está na obra de Cristo e na nossa confiança nela. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, como nós vimos ali no início, né? Pela graça de Cristo que abundou na vida de cada um de nós. Então, nós estamos mortos em nossos delitos. Por causa de Adão, da corrupção de Adão, foi imputada a cada um de nós a morte física, a morte espiritual. Mas em Cristo Jesus, e através do Santo Espírito dele, que nos revela, que nos transforma, nós temos nova vida, uma vida transformada, uma vida de abundância, uma vida que nos dá sentido, uma vida que nos mostra como devemos fazer e como devemos agir neste mundo. Não os nossos pensamentos mais, mas o pensamento de Cristo em nós. Não mais o meu desejo, mas o desejo de Cristo em minha vida. E é assim que nós temos que viver, buscando a palavra e vivendo para Cristo o tempo todo. Né? Conclusão da nossa lição desta manhã, irmãos. Né? O romantismo do século XVIII está vivo e está passando bem. Está estragando muitas vidas, está destruindo muitas pessoas. Pelo menos em algumas ideias, causa grande prejuízo à fé cristã. Devendo os cristãos lembrarem-se constantemente da realidade que as Escrituras ensinam sobre o nosso coração, sobre o nosso pecado, sobre a nossa queda. E lá em Romanos, no capítulo 12, né, versículos 1 e 2, que nós conhecemos tanto e que nós já vimos estudado em outras lições, diz assim, vamos abrir lá. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos. Capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, que seja isso na nossa vida. Buscar aprender de Cristo. Não aprender em livros seculares. Não aprender com nossos próprios tropeços, mas com a dignidade da palavra de Cristo em nossas vidas. Com aquilo que a palavra tem nos ensinado e tem nos orientado. Não viva num mundo de ilusões. Não viva num mundo de apatia. Não viva para si mesmo. Mas viva para o seu próximo. Viva para Cristo. Viva para Deus. Viva para as pessoas da sua família. Viva em comunidade. Não deixe de congregar. Não deixe de buscar a Deus. Não pense que você tem razão sobre todas as coisas. Como nós aprendemos, nós não temos razão em tudo. E nós não conseguimos ver razão em tudo. Então não tente colocar coisas na sua vida que preencham o vazio. O vazio só vai ser preenchido com Cristo Jesus, com a mente transformada, com a mente voltada para as coisas dele. Nós não pertencemos a este mundo. Nós temos uma vida eterna diante de Cristo Jesus. E como vamos buscar isso? Não vivendo para nós mesmos, mas vivendo para Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus guarde sua vida. Que Deus transforme o coração de vocês, como tem transformado o meu nesses dias. Que Deus nos use para engrandecer este mundo, para transformar este mundo. Obrigado. Que vocês tenham aprendido mais do Senhor, como eu tenho aprendido. Que Deus nos abençoe. Amém.